Olá, meus queridos, minhas queridas, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez, eu, a irmã Lívia, aqui meu esposo, o irmão Jesus, para partilharmos com você o pão, o alimento que o Senhor ele tem entregado na nossa mesa. Em tudo Deus seja louvado, Deus seja glorificado, amém? Você que ainda não nos conhece, está chegando agora nesse vídeo, deixa aí o seu gostei para nós, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, né? E compartilha, meus queridos. Compartilha a palavra de Deus. Né? Não é para compartilhar irmã ou irmão, não. É para compartilhar aquilo que Deus, Ele tem falado através do Teu Santo Espírito, através da nossa vida. Né? Nós estamos aqui em obediência a Deus. Aquilo que Ele nos ordenou, que nós partilhássemos aquilo que Ele tem entregado na nossa mesa. Amém? Então, nós estamos aqui mais uma vez, neste dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu e agradecemos a Ele pela oportunidade. Vou ler aí com vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 5, amém? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou lendo aqui para que esse vídeo não fique muito longo, amém? Diz assim, do versículo 1 em diante, a introdução diz assim, vários conselhos práticos, viu, irmãos? A Bíblia nos dá conselhos. A palavra de Deus, ela aconselha a nós como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Diz assim, versículo 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Desculpa, meus queridos, nós demos uma pausa. Os cachorros pararam de latir. Amém? Vamos. Eu vou continuar aqui, de novo, começando no versículo 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Amém? Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Quanto mais você se preocupa, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Amém? Até aqui. Você quer falar primeiro? Pode falar. Então, irmão, a palavra de Deus, os conselhos, é bastante prático naquilo que a gente começa a entender a palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós sabemos a posição que Deus quer que nós ficamos. Não adianta eu querer achar, ou acho que é assim, ou acho que é assim. Não, irmão. Nós temos que ter certeza em tudo que nós vamos fazer para Deus, o que Deus quer na nossa vida. Deus disse, né? Não faça nenhum sacrifício que você não vai cumprir. Eu vou fazer ali tantos dias de oração, mas se você não vai cumprir, irmão, é melhor não fazer. Então faça aquilo que der para você. Não, vou orar conforme Deus colocar no meu coração. Assim, permanentemente, a gente vai fazendo. E aí Deus vai se alegrar naquilo que você está fazendo. Mas se você torna uma coisa no seu coração, você fala assim, não, eu vou fazer, e aquilo não sai conforme foi determinado, então isso está errado diante de Deus. Faça as coisas perfeitas, da forma correta,
como Deus quer. E Deus é ali perfeito, e Deus gosta das coisas sendo perfeita, correta, com amor, com carinho, com a dedicação. Não seja ali de forma de qualquer jeito, irmão. Se prepara antes de você entrar na presença de Deus, falar com Deus, falar pouco, aquilo que você quer, aquilo que você determina diante de Deus. E Deus está no céu, Ele está ouvindo, Ele está vendo o que você precisa, o que você quer e aquilo que você precisa. Não precisa espernear, nem querer fazer, não, tem que fazer 30 ali, eu tenho que fazer isso. Não precisa de sacrifício não, meu. Só apenas obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer a Deus ali como Deus quer que você obedeça. A obediência gera ações, a ações geram o quê? Amor. Amor, gera algo na nossa vida. Então tudo coopera um com o outro, se você fazer direito, da forma que Deus quer que você faça. Então não deixa que nada nos atrapalhe naquilo que você quer diante de Deus. Amém, irmão? Faça isso com amor, faça isso com carinho, tudo que você quer. Porque Deus fala assim, não faça nenhuma promessa de tolo. O que é uma promessa de tolo, irmão? Aquilo que você está fazendo, mas você nem sabe como aquela promessa vai fluir. Então você tem que fazer as coisas sabendo o que você está fazendo. Não de qualquer forma, de qualquer maneira, irmão. Faça com amor. Não, eu vou fazer isso, mas que Deus colocou no meu coração. Deus tem que colocar no seu coração aquilo que Ele quer que você faça. Não aquilo que você quer fazer. Não, eu vou fazer isso. Não, é aquilo que Deus quer que você faça. Se Deus falar no seu coração, faça uma semana de oração. Aí sim, Ele está mandando. Então aquilo que Ele está mandando, Ele vai cumprir na sua vida. Mas o que você faz da vontade sua, como que aquilo vai cumprir? Não vai cumprir. Tem que buscar em Deus ali a posição de Deus na sua vida, irmão. É assim que funciona. Amém? E eu vou ler aqui na minha Bíblia, sem ser no celular, diz assim, no versículo 6, meus queridos, só a parte A do versículo diz assim, não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. E a gente vê ali, né? Quantas vezes nós, né, bem, nós nos deixamos errar, nós pecamos contra Deus, porque nós estamos tão, assim, né, desesperados, querendo uma resposta de Deus, que a gente pega e começa a fazer promessa. A gente começa a falar, Deus, se o Senhor fizer isso, eu juro que eu vou fazer tal coisa, eu juro que eu vou me dedicar mais ao teu evangelho, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu vou fazer aquilo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós não devemos jurar por ninguém, nem porque promessa de tolo, né? Por coisas aqui da terra, nem por aquilo que está lá no céu. Nós não devemos jurar, nós não devemos falar que eu te dou a minha palavra, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, meus queridos, né? Nós devemos o quê? Ser pessoas obedientes, pessoas que vigiam no falar, né? Meu marido estava falando ali a respeito do amor. Quando o amor de Deus está em nós, né? Quando o amor de Deus, o Espírito Santo, ele age em nós. Quando nós temos amor no nosso coração, nós damos lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e ele nos impulsiona a fazer o correto, a fazer o que Deus quer, a fazer o que é bom. Quando eu tenho amor no meu coração, amor pelo quê? Amor pelas vidas humanas, amor pelo meu próximo. Quando eu tenho amor por mim, quando eu tenho amor a Deus acima de tudo, né? A palavra diz que o amor, ele gera em nós esperança. O amor gera paz. O amor, ele gera, como é que eu vou falar? Conhecimento. Por quê? Porque o amor, ele é quem nos comanda. Através do quê? Através da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele age em nós. Por quê? Porque nós nos deixamos, por amor a Deus, nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, aonde nós vamos ter vitória. E quando eu falo assim, irmãos, nós vamos ter vitória, eu não estou falando de ter casa, carro,
de ser curado, de ser, acontecer milagres assim, como o piscar de olhos. Não é isso. É ser obediente a Deus, temente a Deus. É assim que nós movemos a mão de Deus. Isso não quer dizer, meu amado, minha amada, que nós não vamos passar por aflições, por lutas, por problemas, por dificuldades. Não, nós vamos passar sim. Nós vamos passar, porque todo mundo, até Jesus passou por aflição. Ele se fez ali sacrifício vivo por mim, por você, por todo mundo. Não foi? Mas ele passou por muita aflição. Mas lá na frente, ele ganhou a vitória. Ele teve a vida dele de volta. E agora ele está sentado ao lado do Pai, no trono, do lado do Pai dele. Por quê? Porque ele foi obediente ao Pai, ao nosso Pai. Amém? Se você ler a palavra de Deus, meus amados, vocês vão ver ali, Daniel, ele não foi... Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Ele foi lançado, mas Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Amém? Então ele não foi impedido de passar pela luta, mas Deus estava lá com ele no meio da luta. Sadraque, Mesaque e Abednego, você conhece a palavra de Deus, você sabe que eles foram lançados na fornalha. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha de tal forma que as pessoas, os soldados que iam ali para lançar fogo ali, lenha, para aquecer mais a fornalha, eles morriam queimados lá de fora. Deus não impediu que aqueles 3 homens eles fossem lançados naquela fornalha. E o que Deus fez? Quando eles foram lançados, fala a palavra que não queimou nem um fio de cabelo deles. E o rei olhou lá para dentro e foram lançados lá 3 homens e o rei via 4. Por quê? Porque Deus estava lá com eles. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei a luta de vocês, eu sei a minha luta, a luta do meu esposo. Nós estamos aqui para falar para vocês, não olhem o que vocês estão passando, não olhem para as dificuldades, não olhem para a situação, né? Como ali os espias, como eu gravei no outro vídeo, que os espias olharam que as dificuldades, a situação, mas Caleb viu que a terra era boa. Por que ele viu isso? Porque ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para os gigantes, para a muralha, para o exército que tinha lá. Ele olhou para as coisas boas que Deus mostrou. Então assim, eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, estou falando para vocês assim, olha, segue em frente. Deus tem coisas boas para vocês. Mas vocês vão ter que lutar. Vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por dificuldades? Vão sim. Mas Deus está lá com vocês. Amém? Como nós temos passado lutas, mas Deus está aqui conosco. Ontem ainda à noite, eu falava para o meu filho, eu falava, filho, se nós permanecermos olhando para Deus, nós vamos seguir em frente. E Deus, Ele vai estar na nossa frente, Ele vai estar nos conduzindo, né, meu marido? Ele vai estar nos conduzindo. Não importa o caminho, não importa a dificuldade, o tamanho da muralha, não importa o tamanho do exército que se levantou contra nós, porque a palavra de Deus fala assim, ó, meu irmão, minha irmã, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Deus é muito maior. Deus é tão grande que se nós olharmos para Ele, se nós tivermos fé que Ele está conosco, nós vamos olhar para Deus e nós vamos ver a montanha de problema, a montanha de doença, não importa a montanha que tiver na nossa frente, nós vamos ver essa montanha, ela vai sair de diante de nós e vai se lançar no mar. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos, que Deus deixou para nós. Então aqui, olha, mais uma vez eu vou ler esse versículo, só a parte A. Não deixe que as suas próprias palavras façam pecar. Não prometam nada para Deus que vocês não vão cumprir. Não falem para Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Só vão e façam a vontade de Deus. A vontade do nosso Pai que está lá no céu. Mas eu estou passando por uma luta. Eu também, meu esposo também, nosso filho também. E quando termina uma, vem outra. E às vezes nem termina uma, já vem a outra e a outra e a outra. Mas nós estamos aqui, confiando, olhando para o alto. Como eu falo sempre para o meu filho, não abaixa a cabeça, não olha para o chão, olha para o alto. Porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Deus está lá em cima.
não aqui embaixo. Olha para o alto, meu amado, minha amada. Deus seja louvado, glorificado, e que você venha receber através dessa palavra esperança, força, amém? Que você venha sentir amor de verdade por todos que estão ao seu redor. Não se esqueça que a nossa luta, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? É contra as hostes espirituais do maligno, né? Então, fiquem todos com Deus, meditem nessa palavra. Mais uma vez eu vou pedir, para o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu gostei para nós, compartilhe, irmão, compartilhe essa palavra, para que outras pessoas possam se alimentar da palavra de Deus, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.